Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade e ilumina nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer, naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se não puder a mão no seu lado, eu não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui, olha minhas mãos, estende a tua mão, coloca-a do meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, o segundo domingo da Páscoa é chamado de Domingo da Misericórdia. Toda a igreja, amanhã, hoje e amanhã, celebra a misericórdia. Por quê? Porque a obra da salvação, trazida por Jesus, oferecida pelo Pai, como um dom para todos nós, é obra da misericórdia de Deus. Somos salvos pela misericórdia. Vivemos porque Deus é misericordioso. Tudo, nós seremos salvos não por nossos méritos, mas pela misericórdia do Senhor. Por isso que somos salvos. Tudo depende da sua misericórdia. Por isso o Salmo hoje: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, constante, nunca deixa. Deus nunca deixa de agir com a sua misericórdia. As leituras de hoje, a primeira leitura nos fala das transformações que estavam acontecendo depois da ressurreição de Jesus.
Veja, os discípulos foram os primeiros, agidos pelo Espírito Santo, que compreenderam tudo aquilo que Jesus ensinou e falou, aquilo que ele fez. Até então não tinham compreendido, não só a inteligência, mas também dentro do seu coração. E eles deram testemunho da presença de Jesus ressuscitado. Muita gente se converteu, muita gente se encantou por Jesus naquele tempo, naquele momento. Muitos milagres aconteceram. Claro, quem faz o milagre é Jesus, mas pela ação dos apóstolos, pela fé dos apóstolos, os milagres estavam acontecendo, muitas curas. Mas o mais importante não eram só as curas, mas as conversões, a mudança de vida, o encantamento. A comunidade, muita gente se encantou por Jesus. Tanto é que, apesar os romanos pensavam que perseguindo, matando os cristãos, ia impedir o crescimento dos cristãos. Pelo contrário, quanto mais eles martirizavam, mais os cristãos cresciam, mais a igreja se difundia, mais o evangelho era anunciado, mais gente aceitava Jesus Cristo, mais gente dava testemunho. Não só pessoas assim, pobres, da classe média, da classe pobre, mas também gente da corte, gente próximo lá a Pilatos, próximo aos imperadores romanos, pessoas de posse se estavam convertendo, se encantaram por Jesus. Mudança de vida, era um novo sentido da vida que eles estavam encontrando, que toda a comunidade estava se encontrando em Jesus ressuscitado e também na Eucaristia, que era a presença de Jesus. Todos os domingos eles se reuniam, cada vez mais. Quando não dava, quando começaram as perseguições, eles iam para as catacumbas. Mas hoje também é a mesma coisa. A igreja sempre foi perseguida. Hoje também a igreja está sendo perseguida. O grande impedimento hoje da secularização é a igreja. O grande impedimento é a igreja. Os cristãos, a fé. Então, por isso que fala-se mal da igreja, fala-se mal dos sacerdotes, fala-se mal do bispo, fala-se mal dos cristãos. Tentam levantar tantas coisas. Claro, todo mundo é fraco, todo mundo tem os seus erros, mas o mais importante é que todos acreditam em Jesus Cristo. Nem por isso a igreja diminui, nem por isso a fé deixa de ser difundida. Hoje também, em muitos lugares, nos países ditatoriais, os países comunistas, a fé é proibida de ser, ela não pode ser, ela publicamente não pode ser vivida, não pode ser celebrada, mas isso não impede os cristãos, eles dão um jeito e celebram nas casas, celebram escondidos, celebram, e a igreja vai crescendo. A Rússia, que é como o país mais comunista, que assassinou mais de 100 milhões de pessoas, de cristãos, de outras pessoas, não só de cristãos, mas enfim, de pessoas, inclusive os cristãos. Lá foi o lugar que mais cresceu a fé, mais cresceu a vida cristã, mais santos tiveram. Veja bem. Então, vejam, o encantamento por Jesus. E a segunda leitura é muito importante, é do Apocalipse de São João. Ele escreveu no final do primeiro século, quando os cristãos estavam sendo perseguidos, martirizados. Era difícil, você imaginou? Imaginava como era difícil viver a fé quando se assassinavam, se martirizavam crianças, se martirizavam pais, mães, separavam. Muito difícil. Então, São João escreveu aquele livro que só os cristãos entendiam.
E ele fez os cristãos entender que Jesus era o centro da vida. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o centro. Sem ele, ninguém pode viver. Não existe, não tem sentido da vida sem Jesus Cristo. E o Evangelho, bonito Evangelho, a aparição de Jesus. Jesus apareceu muitas vezes. Um dia ele deixou de aparecer, não apareceu mais. Nunca mais, depois da última aparição, alguém viu Jesus. Mas, o que o Evangelho nos fala? Dos frutos da ressurreição. Qual foi o primeiro? A paz. A paz. Jesus ressuscitou e está presente em nosso meio, está aqui na Eucaristia, para nos dar a paz do coração, a paz da família. Só existe paz com Jesus. Por que o mundo está assim? Por que existe encrenca? Por que existe muita briga? Falta Jesus. Por que muitas famílias brigam? Por que muitos casais brigam? Muitos casais se separam? Porque muitas famílias, às vezes muitas famílias vivem em discórdia. Por quê? Falta Jesus, porque só Ele é a paz. Não existe paz sem Jesus. O cristão, o casal que quer viver em paz, procure a Eucaristia, procure a oração, procure a Nossa Senhora, procure a Virgem Maria. Então, sem a Eucaristia, nenhum casal consegue viver a sua fé e o seu matrimônio. Ele que é a paz. O outro fruto é o perdão dos pecados. Jesus morreu, ressuscitou para perdoar os nossos pecados, para a gente poder ir para o céu novamente, viver em paz, livre dos pecados, com a consciência tranquila. Nada melhor deitar na cama do que uma consciência. Por isso que Jesus instituiu a confissão, para a gente viver tranquilo, para não levar fardo. Tem pessoas que levam fardo a vida inteira. Às vezes leva aquele peso, 30, 40 anos. Não precisa, confessa. Conta para o padre, não para o padre, para Jesus. O padre é apenas um instrumento. Mas quem escuta o pecado, quem escuta às vezes, quem que escuta, não, é Jesus. Jesus que está por trás do padre. O padre é pecador também. Por isso que Jesus ordenou o padre para atender a confissão, porque ele é pecador, ele é capaz de entender cada pecador também. Ele confessa também. Então, misericórdia. Então, por isso, porque levar uma carga tão grande, quando a culpa tão grave, carrega a culpa, confessa. Deus perdoa o pecado, Deus perdoa a culpa. O perdão do pecado. Então, esse é o outro é o dom do Espírito. O Espírito que conduz a igreja, que conduz a nossa vida cristã. E depois, por último, Tomé representa cada um de nós. Tomé representa as nossas dúvidas. Quem de nós não tem dúvida no seu coração? Quem de nós não tem, às vezes, dificuldade para aceitar, às vezes, alguma verdade da fé, talvez da igreja? Quem de nós? Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós somos humanos. Tomé representa cada um de nós. Então, se não fosse por Jesus, ele não acreditaria. Então, a nossa fé também em Jesus é por Ele. Ele que deu a graça para que Tomé acreditasse nele. Ele dá a graça para nós também. A fé que nós temos é um dom que Deus dá para nós. Vamos pedir ao Senhor Jesus que nós, como os primeiros cristãos, busquemos e nos entusiasmemos cada vez mais, nos encantemos cada vez mais por Jesus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, com o Filho nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus.
como cheguei um pouco atrasado, vamos deixar a oração dos fiéis, vamos agora para o ofertório. Pão e vinho te apresentamos neste altar.